Olá, bom dia. Sou o médico veterinário José Romélio Aquino, CRMV 3021. E hoje eu queria mostrar para vocês como a gente fazia um hemograma lá em 1980, quando eu estava na faculdade. Bom, para ter um laboratório, começamos pelos equipamentos, né? Temos aqui uma estufa, secagem de material. Temos a centrífuga macro para tubos grandes, né? Tubos desse tamanho assim. E a nossa centrífuga micro, que é para o microhematócrito, de conhecimento praticamente qualquer pessoa que trabalha com laboratório hematológico. E para a continuação do hemograma, este é um equipamento semiautomático. Naquela época a gente usava fotocolorímetro ou o espectrofotômetro. Esse aqui já é bem mais moderno, né? Apesar de não ser um equipamento automático, ele já consegue fazer o cálculo e me dizer a finalização do cálculo sem que eu tenha que fazer algum tipo de conta, que no espectrofotômetro eu anotaria os resultados numa folha de papel e depois tinha que usar a calculadora para transformar os dados em números reais. Uma mesa com potinhos, né? Sempre é bom. Um pipetador automático, ali eu já estou com a porção exata do que vai ser usado na análise pelo equipamento do espectrofotômetro. No caso, eu vou usar a parte de absorção do equipamento. O microscópio. O microscópio sempre, se possível, com uma unidade estabilizadora de corrente para preservar a vida útil da lâmpada do microscópio por mais tempo. Vamos agora para a parte suja. A parte suja é a pia. A pia, várias utilidades, né? Estantes para colocar o material sempre é importante, sempre bem agitado, né? No cão o sangue sedimenta pouco em 1 hora, mas no equino a sedimentação é calculada em 10 e 20 minutos. A gente sempre tem que ter alguma coisa no material de uso no dia, fica mais à mão. Descartar agulhas, colocar pipetas, né? Detergente, nunca um detergente com amônia. Aqui eu tenho um álcool metílico para nós fazer um GIMPS e o corante de GIMPS. Nós usamos aqui no laboratório hoje o StandProve, que é bem mais rápido, porque é 10 segundos no fixador, mais 10 segundos no segundo corante, e o terceiro corante são 20 segundos. Então, 10, 10, 20, enquanto que no GIMPS são 5 minutos de álcool e no mínimo 20 minutos de corante. Então, são coisas que vieram para acelerar a realização do exame. Sim, e dentro da pia, para descartar frascos, lâminas, e eu já deixei separado a pipeta de toma, uma lâmina para nós fazer o esfregaço. Eu uso lamínula, tá? Eu uso lamínula. Eu estou com uma infiltração na parede, aí não deu para resolver ainda. Então, me perdoem. Eu uso lamínula. A maioria do pessoal usa uma outra lâmina desse mesmo calibre para fazer. Eu trabalho com lamínula. E a câmara de Neubauer, propriamente dita, e o seu estojo. Então, vamos começando.
Material bem homogeneizado, né? Como eu falei antes, a sedimentação do cão chega a 100 milímetros em 24 horas. Né? Então, enchemos o nosso microhematócrito. Eu não mostrei, mas talvez vocês tenham percebido que havia uma barrinha azul no material. No microhematócrito, a ponta aqui, ele tem uma barrinha azul, ó. Essa é a parte que a gente não queima. Para lacrar o microhematócrito, se prefere essa parte sem a barra azul, porque o vidro se contrai mais facilmente. Feito isso, nós temos a nossa lâmina. É difícil fazer com... Vamos lá. Eu vou dispensar um pouco de sangue na lâmina. Vou guardar o microhematócrito para fazer a parte de lacrar o microhematócrito, né? E aí eu tenho a lâmina, a minha amostra de sangue. E como eu falei que eu uso lamínula, né? A velha técnica, espalha uma ré para tirar o excesso. E correu, seca. Abana a lâmina, né? Numera a lâmina. Ó, sempre tem essa parte mais... Ela pode ser retirada, né? Que dificuldade. O papel se recusou a cooperar. Então, retiramos o excesso, seca a lâmina, pega o lápis e bota um número. Vamos botar aqui botar um 001 e vou colocar na estante para secar. Vou pegar o meu microhematócrito e vou lacrar no fogo. Então, lâmina secando, amostra na bandeja. O microhematócrito na centrífuga, né? Fecha a centrífuga. Ela já está graduada para 5 minutos. Como ela é antiga, a numeração estava marcando aqui ao lado, apagou-se. Dispara. Ela entra em funcionamento. Aguarda-se 5 minutos. Enquanto a gente aguarda a centrífuga com o microhematócrito, se coloca a lâmina só que está adaptado para a gente, porque como eu uso no dia a dia o Stand Pro e não mais o Gimps, eu não tenho mais a base para coletar. Então eu peguei 2 bastões, estou fazendo de forma meio empírica aqui, né? Mas na realidade eu colocaria 2 pipetas daquelas de inseminação presas uma a outra e faria uma aqui em cima, né? Vai muito bem. Bom, aí cobrimos com um álcool metílico, coberto, dispara o cronômetro, 5 minutos. 5 minutos a gente vai trocar o álcool metílico, simplesmente escorre o álcool metílico, viu por que eu disse que estava improvisado? Escorregou. Isso numa rotina normal não pode acontecer. Mas como eu estou só demonstrando, vocês me perdoem. A gente fazia assim um hemograma. Aí o nosso Gimps, né?
cobre a lâmina com um gips. E dispara novamente o cronômetro para 20 minutos. 20 minutos de coloração. Depois de 20 minutos, a lâmina deixa escorrer o corante e lavação. Põe na estante para secar e o micro-hematógrafo continua centrifugando e a gente vem para a nossa câmera de Neubauer. Usa-se a pipeta de toma. Vamos encher a pipeta de toma até a marca do 0,5 e depois completar com diluente de toma até o 1,1. Aí vai ser a diluição da leitura da câmera. Essa diluição vezes o cubo formado pela superposição da lamínula sobre a lâmina tem uma fórmula matemática e chega ao número total de leucócitos. Sempre prestar atenção, eu normalmente deixo a parte do Neubauer aqui para minha direita, tanto que a manipulação dessa câmera já faz bastante tempo, ela está gasta, né? Essa é uma câmera bastante antiga já de uso. Vamos encher o micro-hematógrafo, o Vesistol. Pronto. Bom, eu estou dispensando a luva porque realmente a gente trabalhava lá em 1980 sem luva, até porque a universidade nunca estava bem provida de material e luvas era só para cirurgia e elas eram autoclavadas para cirurgia. Aí enche a câmera. Acerta o volume do líquido na câmera, agita, dispensa essa parte que fica dentro da pipeta e se utiliza a parte que preenchemos a nossa câmera. Preenchida a câmera, nós levamos ao microscópio. E no microscópio, a gente vai fazer a leitura da câmera no menor aumento. Se faz a contagem no menor aumento e anota esse dado. A câmera de Neubauer, ela tem 4 divisões maiores. Você vai ler as divisões superiores e colocar naquela fórmula que eu comentei antes. E aí você vai ter o número total de leucócitos. A centrífuga desligou, então a gente pode fazer a leitura do micro-hematógrafo. Aí no micro-hematógrafo resgatamos o nosso
nosso micro-hematócrito. Eu prometo para vocês que eu tenho uma habilidade manual um pouquinho maior, mas é que eu estou com a câmera numa mão e as coisas com a outra, então não está saindo perfeito. Mas temos uma ideia, está ali a parte que foi sedimentou e mais em cima total. Isso é lido numa régua, existe uma régua de leitura para determinação do micro-hematócrito. Então acerta a parte de cima, onde está o líquido do plasma, acerta o 0, e ali em torno de 45% é o nosso micro-hematócrito. Bom, como eu comentei, esse aqui é um equipamento semiautomático e eu vou comentar o assunto. Então, para leitura num espectrofotômetro, se pega um frasco com volume de água determinado, e esse volume é determinado pelo espectrofotômetro. Tem espectrofotômetros que lê em 1 ml, em 2,5 ml, 5 ml. Aí você tem que seguir os parâmetros do equipamento. Então, com o branco, eu colocaria o material dentro da câmera de leitura do espectrofotômetro, e com o branco eu acertaria o 0 com a luz fechada e o 100% de passagem de luz com a água. Feito isso, acertado o equipamento, eu mostraria o reagente para o espectrofotômetro. Ele vai fazer uma medida, e essa é a primeira medida, é o A, a amostra A. Feita a medida, anotada a medida, vai colocar a amostra, que em geral é 0,20 ml. Coloca 0,20 ml, homogeneiza e faz uma nova leitura. Essa segunda leitura é o A1. Então, se deu lá 1.500 de absorção no A1, e como esse aqui é mais escuro, absorveu 1.400, vai passar só 1.400, tu tem uma absorção de 0,100. 0,100 vezes o teu fator vai te dar o volume de hemoglobina da amostra. Isso era as leituras com espectrofotômetro. Esse equipamento, como eu disse, ele é um equipamento automático. Você vai escolher a função aqui que você vai usar: ácido, albumina, ALT, amilase, ST. Na posição 23 eu tenho ureia, na 11 tenho creatinina que eu uso, em 0,3 eu tenho ALT e na 0,5 AST. Essas são as que a gente usa aqui no laboratório comumente. Em base, temos uma última tarefa, né? Voltamos ao microscópio, pegamos a nossa lâmina, colocamos um pouquinho de óleo ali para tirar a refringência, coloca, eu faço assim, né? Com o mínimo, com a lente de menor aumento, 10, eu faço a primeira focagem, acerto a altura, da segunda lente, e por último a lente que eu vou ler, que é a de 600. E na lente de 600 eu faço
o diagnóstico diferencial. E feito o diagnóstico diferencial, o nosso hemograma está pronto. Agora é só sentar e botar ele no papel. Não foi uma grande demonstração, porque esse meu equipamento aqui é muito simplório. Essa minha câmera, ela não vira a câmera, né? Não, ela só tem ela só olha para frente, não posso virar para o meu lado. Então é isso, gente. Assim, depois temos a parte de lavar todo esse material e pôr na estufa para secar. Qualquer dúvida, eu tenho um e-mail, eu vou deixar no primeiro comentário ali. Se alguém se interessar em mais detalhes de como se fazia um hemograma na década de 1980, só me mandar um e-mail que eu prometo que eu respondo.